E aí, pessoalzinho do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma atualização aqui do nosso canal, conteúdo de história. Estamos passando por um período histórico bastante complexo. Por quê? Porque nós estamos em um governo socialista, um governo democrático, um governo inédito de um presidente que chega ao poder pela terceira vez aqui no nosso Brasil. E nós passamos por tentativa de golpe no ano passado, no comecinho do governo, terceiro mandato do Lula. E semana passada o nosso presidente dá uma entrevista e vem com uma frase que nos deixa, quanto historiadores, quanto democratas, bastante, digamos, preocupados e até um pouco decepcionados, porque essa frase cabe ou caberia na boca do Bolsonaro e não do Lula. Eu não sei se o Lula se expressou mal ou se realmente ele pensa daquela forma, quando ele disse em entrevista de que a ditadura de 64 foi um período que pertence ao passado e que os historiadores é que deveriam se preocupar com esse tema e que ele, Lula, estaria mais preocupado com a tentativa de golpe de 2023. Concordo que a preocupação maior do Lula talvez possa ser mesmo a tentativa de golpe de 2023, porque ele, Lula, seria o presidente deposto caso a tentativa de golpe tivesse se confirmado. Seria ele, Lula, quem perderia o cargo, o mandato conquistado democraticamente nas urnas. Porém, e aí está o erro do Lula na frase, penso eu, a gente não pode desvincular de maneira nenhuma o governo, a tentativa de golpe de Estado de 2023 com o golpe de 1964. E por que que a gente não pode separar as duas coisas? Porque elas estão ligadas, querendo a gente ou não, elas estão muito ligadas. Eu, quanto historiadora, arrisco a dizer que 64 é a matriz ou a origem de 2023, de janeiro de 2023. Porque, e se nós não tivéssemos anistiado os golpistas de 64, não teria ocorrido a tentativa de golpe de 2023. Então, o que acontece? Lula erra quando diz que pertence apenas aos historiadores a questão do golpe de 64, aos livros de história, e que ele deve se preocupar mais com 2023. Não. Porque uma coisa está ligada à outra, como eu falei, e que se a gente não começar a fazer a nossa lição de casa, deixando de colocar embaixo do tapete as nossas mazelas, por a gente não querer discutir ou por a gente querer simplesmente negar os fatos ruins que acontecem na nossa vida em sociedade, nunca iremos realmente ser um país desenvolvido. Estaremos sempre às margens de sofrer golpes. Estaremos sempre oscilando entre períodos democráticos, como esse que nós estamos vivendo, e períodos ditatoriais, como a gente já viveu algumas vezes neste país. Era Vargas, golpe de 64, e
Bolsonaro, né? Porque aquilo dali a gente pode dizer tudo, mas menos que Bolsonaro governou o país durante o período que esteve no poder. Ele utilizava da máquina pública em benefício próprio para proteger ele, a sua família, os seus. Então, nós estamos no eterno ciclo vicioso. E daí é importante canais como este, que fala de educação, primeiramente, fazer esse resgate, né, educacional e mais precisamente histórico, porque o canal tem a ver com história. E aí eu, quanto professora de história, quanto historiadora, vou abrir uma playlist a partir deste vídeo para falar de conteúdos históricos, especificamente, sem pretensão de ser melhor ou pior do que nenhum outro canal. Eu acho que cada um dos canais aqui, existem milhares, que fala sobre temática, história e educação, tem todos eles a sua importância e o seu valor. Qual que é a diferença? A diferença é que este canal, por meio desta professorinha, vai buscar compreender junto com quem me assiste o que nós estamos vivendo hoje nessa sociedade e a ligação com o passado, sempre na tentativa de buscar um resgate. E esse resgate sempre necessário, visando a nossa consciência em busca da nossa identidade, de achar novamente a nossa identidade, que foi quebrada, que foi modificada, que foi invadida em 1500 pelos portugueses. Então, para começo de conversa, é necessário a gente conceituar o que é história, para que serve a história. Então, a história ela vem a ser uma ciência que ela é responsável por estudar os acontecimentos das sociedades, acontecimentos esses do passado, mas também do presente, para tentar pautar uma sociedade igualitária, diversa, respeitável no futuro. Ela não é feita de qualquer maneira. A história, ela depende de outros caminhos, de outros profissionais, de outras ciências, como, por exemplo, a antropologia, como, por exemplo, a sociologia, como, por exemplo, a biologia, a geografia, a filosofia e outras, a matemática e outras ciências. Ela vai desde a prática de uma análise crítica do objeto estudado, ou seja, dos documentos, para que busque racionalizar, contextualizar os acontecimentos passados, investigados e encontrados por meio dessas outras ciências. A palavra história, ela tem origem no grego e ela vem do vocábulo histor, que significa aprendizado ou sábio. Então, a história, ela traz a importância para nortear o homem naquilo que ele entende pelo seu espaço, pela sua sociedade e pela sua realidade. O conceito história, ela recebe definições diferentes, porque vai também de encontro com a cultura, o aprendizado e as crenças de vários historiadores. Então, cada um vai analisar a história conforme o seu viés identitário, conforme seu aprendizado, conforme sua cultura, conforme a época em que está vivendo e investigando. A história, ela traz
acontecimentos do passado, mas ela busca também trazer esse passado ao presente para que, a partir disso, desta compreensão do homem do presente se colocar no lugar do homem do passado, né, ou seja, da sociedade do passado, ele então compreender o porquê dos fatos históricos ocorridos e, a partir disso, ele ter maior possibilidade ou maiores possibilidades de planejar o seu futuro, as suas ações, as suas atitudes. Alguns historiadores também entendem a história como sendo o estudo da transformação da sociedade humana ao longo do tempo. E o papel do historiador é, então, fazer essa análise crítica que vai sempre permitir a ele não uma conclusão fechada, estanque, de fatos históricos, mas abrir portas, abrir cadeados, abrir janelas para maiores compreensões, inclusive visando que sociedades do futuro compreendam melhor do que nós, sociedades do passado. Então, cada época, cada historiador, cada estudo, cada investigação vai trazer, digamos, novas possibilidades para que sociedades do futuro, por meio de novas tecnologias, de novos documentos encontrados, possa também compreender melhor, dar um passinho a mais na compreensão da humanidade. E o historiador, ele não deve glorificar ou demonizar determinado acontecimento. Por quê? Ele precisa analisar criticamente as coisas, os fatos, a sociedade estudada, utilizando sim de todas as fontes disponíveis, de todas as tecnologias, né? E que estiver ao seu alcance, empregando métodos de análise para que o exercício dessa busca e dessa investigação seja efetivamente posta em prática. O surgimento da história enquanto ciência foi obra dos gregos antigos. Heródoto é considerado o pai da história. O trabalho de Heródoto aconteceu por meio de sistematizações, eventos históricos dos gregos e também de outros povos mais antigos, como os próprios egípcios. Heródoto narra, então, as guerras médicas, que seria lá um conflito travado durante a invasão da Grécia pelos persas. Já Tucídides foi o primeiro historiador a utilizar de fato um método de análise que permitisse reconstruir e reformular uma análise respeitosa sobre o passado da época. O trabalho foi a respeito da Guerra de Peloponeso, que era um conflito travado entre as cidades de Atenas e Esparta. Ao longo do tempo, os historiadores eles se convencionaram a organizar eventos por períodos, aquela boa e velha linha do tempo que a gente estuda lá na escola. Essa periodização, naturalmente, ela seguia uma organização cronológica, utilizava de acontecimentos marcantes, né, de cada época para determinar o começo, ou melhor, o término e o começo de um período. Por exemplo, fim da Idade Média, começo da Idade Moderna e assim por diante. Apesar de muitos historiadores questionarem a datação por períodos, ela permanece em vigência até os dias de hoje, pois ajuda aos professores e aos estudantes a canalizarem épocas, a entenderem períodos, né, sucessões de períodos, quem veio primeiro, que veio depois, enfim. Então, nós temos os períodos históricos que são divididos em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea,
que é a idade atual. Nos próximos vídeos, estarei falando sobre esses períodos, começando aí pela pré-história. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, se tornar membro, que já ajuda bastante aqui. É um cafezinho, menos que isso, R$ 8,90, acho que é o valor limite lá. E você já ajuda bastante aqui o nosso trabalho, tá? Para quem ficou até o final, deve estar curioso com essa marca aqui. Estou passando por um tratamento de implante e sexta-feira passada eu fiz uma grande cirurgia na boca e inchou, ficou roxo e agora está me recuperando, por isso que eu também estava afastada aqui do canal. É isso, obrigada por você ter assistido até o final. Curte, compartilha, podendo fazer um Pix 252-791-61802. Qualquer valor já me ajuda bastante. Não me deixa aqui, estarei sempre com conteúdos aqui, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.